Nessa aula, nós vamos ver os hábitos em ação. Aliás, nós vamos ver os elementos dos hábitos interagindo, né, se influenciando. O primeiro elemento do hábito é o gatilho, e ele nem sempre é evidente. Muitas vezes, para identificar o gatilho que nos leva a um comportamento habitual, precisamos nos dedicar para investigar esse gatilho. Eu vou dar um exemplo de um hábito muito comum hoje em dia, que é pedir comida por aplicativo. O gatilho mais provável desse hábito é chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e não ter nada pronto para comer. Ou seja, pedir comida pronta te livra do trabalho de fazer a comida, né? O gatilho leva ao comportamento, que leva à recompensa, que reforça o hábito de pedir comida por aplicativo, porque a cada repetição, o nosso cérebro aprende que essa rotina é recompensadora. Aliás, os aplicativos também, né, eles têm muitos incentivos, ele te dá bônus, é tudo muito prático e fácil de usar. E olha, como o seu cartão já está cadastrado, você nem sente a dor de pagar. Recebe muito rápido na sua casa e normalmente são lanches muito saborosos. Porém, nós sabemos que isso não é tudo, né? Que esse processo sofre a influência de mecanismos inconscientes que são os nossos desejos que podem parecer necessidades. Ao fim de um longo dia de trabalho, como está o seu estado mental, seus afetos, suas cognições? Como estão suas emoções e sentimentos, seus pensamentos, sua memória, seu foco? Todos esses processos invisíveis que essencialmente ocorrem dentro da nossa mente. Como está tudo isso depois de um longo dia de trabalho? O gatilho é você não querer ter o trabalho de fazer a sua comida, né? Porque você já está cansada, trabalhou o dia inteiro, ou seja, você está num estado afetivo de cansaço e tem o desejo afetivo de descansar. Outro afeto relevante aqui é que você deve estar com fome e sente também a necessidade de comer, né? De se alimentar. O seu autocontrole, que é cognitivo, ele já está esgotado, né, gente? Que autocontrole, ele tem ali uma pilha, né, uma bateria no final do dia, a gente já está esgotado. A sua atenção, que ela é cognitiva, ela não está mais na sua saúde, né? Mas sim no seu cansaço e na sua fome. E a sua memória, que também é cognitiva, está lembrando dos lanches gostosos do aplicativo. Então, o gatilho propriamente dito é chegar em casa cansada e com fome e não ter nada pronto para comer. No momento que você constata que não tem nada pronto, que você nem sabe direito o que que vai fazer, nem sabe se tem todos os ingredientes que vai precisar, acaba ali a possibilidade de você ir para a cozinha cozinhar uma coisa para você comer, né? No momento que você chega em casa, o cansaço do dia, ele emerge, né, por conta do esgotamento, e junto com o cansaço vem a vontade de comer, porque você está com fome. E como você não tem nenhuma opção pronta, o estado afetivo de emoção e sentimento, que é o cansaço e o desejo de comer algo prazeroso, toma conta, né, da sua mente. Aliás, né, tudo isso se manifesta mesmo na esfera cognitiva, né? A sua mente cansada e com fome foca nas lembranças daquilo que você sabe que é prazeroso. E rapidamente você se lembra dos lanches do aplicativo. E tudo isso te leva ao comportamento de entrar no aplicativo. Depois, acontecem processos conscientes na sua mente, né, para decidir o que você vai comer e tal. Você tem consciência da ideia de pedir o lanche. Começa a escolher qual lanche vai pedir, qual é mais gostoso, e esse processo decisório tem origem em afetos, emoções e sentimentos. O cansaço e o desejo de comer, a partir disso surgem cognições, ideias, lembranças, escolhas e decisões. Depois de escolher, finalizar o pedido e recebê-lo, vem a recompensa prazerosa de matar a fome e descansar.
E essa recompensa reforça o poder do gatilho de produzir aquele desejo a cada repetição do comportamento. Todo comportamento gera uma ou mais recompensas. No exemplo aqui, duas recompensas: a de matar a fome e a de descansar. Geralmente, a recompensa está ligada à motivação e a prazer. A recompensa reforça o poder do gatilho sempre que você estiver diante do mesmo estímulo, contexto ou situação. Nós criamos padrões de respostas no nosso cérebro, e o nosso cérebro vira uma máquina condicionada a dar sempre as mesmas respostas diante dos mesmos estímulos. O nosso cérebro identifica o estímulo, interpreta segundo a maneira como ele foi condicionado e responde transformando isso numa ação ou reação. Porém, entre os estímulos que recebemos e as respostas que damos a esses estímulos, né, existe um espaço, e é no uso consciente desse espaço que está a oportunidade de mudar os nossos padrões. Para isso, é fundamental identificar o gatilho, porque sem essa informação não temos como descobrir como que o cérebro foi condicionado por aquele estímulo. E olha que interessante. O gatilho, né, nem sempre é uma situação externa. É um estímulo externo, por exemplo, chegar em casa e não ter comida, né, não ter nada pronto. Então, o próprio gatilho, ele pode ser afetivo, cognitivo ou ambos. Pode ser alguma coisa que aconteceu dentro da nossa mente. Lembra do exemplo da pessoa que terminou um relacionamento a contragosto e que do nada vem uma lembrança que é cognitiva e essa lembrança gera uma saudade que é afetiva e ela vai fuçar nas redes sociais do ex? Por mais que essa atitude de fuçar nas redes sociais do ex possa trazer sofrimento, ela também gera uma recompensa, dá um certo prazer, sacia um pouquinho que seja a saudade, a falta que a pessoa sente do ex. Enfim, o comportamento e a recompensa aqui são relativamente evidentes e fáceis de identificar. Para todos os efeitos aqui, o gatilho foi uma lembrança que surgiu do nada, que gerou uma enxurrada de afetos, emoções e sentimentos dentro da pessoa. Não foi exatamente uma circunstância externa, um estímulo externo, né? Agora, olha que interessante, né? Um gatilho, ele pode ser, ele não precisa ser exatamente uma cognição, né? Ele pode ser simplesmente afetivo. O que que isso significa? Ele não precisa ter uma lembrança da pessoa para sentir saudade. Ele pode simplesmente, né, do nada, sentir uma saudade avassaladora da pessoa, entendeu? Então, o que serviu como gatilho deste hábito pode não ser uma circunstância interna, externa, e sim uma circunstância psicológica, né? Uma circunstância cognitiva e afetiva. Vale dizer, aliás, né, que esse gatilho aqui, esse desse exemplo, ele foi puramente afetivo. A pessoa simplesmente sentiu saudade, né? Ela nem estava lembrando da pessoa, mas do nada veio uma saudade. E para diminuir a dor daquela saudade, ela deseja ver a pessoa, nem que seja uma foto nas redes sociais. Ou então, só para citar mais exemplos, né, para enriquecer um pouco mais essa nossa investigação do gatilho, pense em uma pessoa que é ansiosa. A ansiedade produz uma série de afetos, como medos, angústia, insegurança, às vezes sem nenhuma causa aparente. Essas angústias, por sua vez, produzem desejos, desejos que podem se manifestar como uma necessidade. A pessoa sente o peso de estar ansiosa, né? Sente o peso da ansiedade e surge o desejo de comer algo com açúcar. E ela vai lá e devora uma panela de brigadeiro, mesmo sabendo que ela está de dieta.
O açúcar, ele traz uma recompensa, ainda que só no curto prazo, né? Mas ele traz uma recompensa de reduzir um pouco a ansiedade, porque comer coisa doce é prazeroso, né? A gente sabe disso. Aliás, a crença de que água com açúcar acalma, ela não tem assim nenhum embasamento científico, mas é possível que o efeito placebo produza uma sensação relaxante. É ingênuo, né? Mas gera uma sensação de alívio, porque, como eu já disse, comer coisas doces é prazeroso para nós, né? Mas calma, que nós ainda não terminamos de identificar todas as possibilidades de gatilho. Vamos continuar, porque tem outra coisa que pode ser gatilho aqui também, que são justamente outros comportamentos. É tão evidente que, na maioria das vezes, passa despercebido. Os nossos comportamentos muitas vezes são gatilhos de outros hábitos. Por exemplo, comer pizza é um comportamento que pode ser um gatilho para você tomar refrigerante. Comer hambúrguer também. Você não precisa necessariamente tomar refrigerante toda vez que come pizza ou hambúrguer, mas o desejo é tão grande que parece uma necessidade, né? O marketing, inclusive, usa muito isso, né? Quem nunca ouviu aquela propaganda de pipoca com guaraná ou aquela marca que sempre oferece batata frita quando você pede hambúrguer? Fala aí se não deu água na boca. E outro exemplo que é muito comum a todos nós é sentar no sofá para descansar ou então deitar na cama para dormir. É gatilho para rolar o feed nas redes sociais. O gatilho desse péssimo hábito é justamente um comportamento: sentar no sofá ou deitar na cama. Os hábitos são construídos em ciclos. Quem toma uma bebida alcoólica, né, quem bebe cerveja, quem bebe bebidas alcoólicas, tem mais possibilidade de fumar. Ou seja, um hábito ruim atrai outro hábito ruim, como naquele ditado, né? Semelhante atrai semelhante. Quem treina todos os dias tem mais possibilidade de se alimentar de forma saudável. Como já vimos, os hábitos são um conjunto de micros comportamentos que se enraizam em sequência. Por isso, a propensão de um hábito desencadear outros hábitos semelhantes, tá? Além de um comportamento ser um gatilho para outros comportamentos. Então, é muito bom a gente prestar atenção que o próprio comportamento, que alguns, né, comportamentos nossos podem ser gatilhos para outros hábitos. E ainda falta, sim, uma última característica, né, do hábito que não é sobre o gatilho, tá? Suponha que você seja uma pessoa insegura, ao ponto disso ser um problema na sua vida profissional. Você sente um medo enorme de que as suas ideias sejam criticadas ou rejeitadas. Por isso, sempre que você entra em uma reunião da empresa, por mais que você seja incentivada a expor as suas ideias, você é dominada pela insegurança. E essa insegurança te faz ter medo de expressar suas ideias, e aí você opta por ficar quieta na reunião. O gatilho é a reunião. O necejo é proteger as suas ideias, né? Se proteger e evitar que elas sejam criticadas ou rejeitadas. O comportamento é ficar quieta e a recompensa é ficar em segurança. Acredito que você já consegue entender isso com uma certa facilidade, mas imagine assim uma situação um pouquinho diferente. Você entra na reunião e você sente a insegurança. Mas daí você luta, né? Você já tinha decidido antes que você ia falar suas ideias. Então você luta contra a insegurança e apresenta lá a sua ideia. E tudo que você fala é bem recebido pelos seus colegas, pelo seu chefe. Apenas uma coisa, um detalhezinho, uma coisinha da sua ideia foi assim rejeitado pelo seu chefe e ele pede para você alterar esse detalhezinho, essa coisinha. Você sai da reunião
e só fica pensando, ruminando naquela coisinha. Passa o dia inteiro ruminando aquela coisinha e sentindo assim uma angústia enorme. O gatilho foi vencer em segurança e se expor na reunião. O necejo foi de apresentar as suas ideias. Você apresentou. E o comportamento seguinte? Cadê? Bom, nesse hábito, ele é diferente. Ele não culmina em um comportamento, percebeu? Ele culmina em cognições e afetos. Ele culmina em ruminação. Olha só que loucura, né? O gatilho foi se expor na reunião, o necejo foi apresentar as suas ideias. O desfecho foi um foco no negativo, por menor que ele seja, uma coisinha, entendeu? Ou seja, cognição e afeto alterado, porque o foco está no negativo, sentimentos negativos de derrota e tristeza. Aqui não tem um comportamento evidente, ou seja, você fica focando no negativo que aconteceu. Foco é cognitivo, por isso você fica sentindo coisas ruins, e sentimento é afetivo. O que significa que nem sempre o desfecho de um hábito é um comportamento. Ele pode ser uma cognição ou um afeto, ou ambos, ou pode ser os três, né? Uma cognição, um afeto e um comportamento. Você poderia ir lá alterar aquela coisinha e ao mesmo tempo passar muito tempo ruminando, se sentindo mal por aquele detalhezinho ter sido rejeitado. O ponto é que o hábito é entendido em um modelo quadrático, tá? Gatilho, necejo, desfecho e recompensa. Nem sempre o desfecho é exatamente um comportamento, sendo que o desfecho, na maioria das vezes, é um comportamento, mas ele pode ser um afeto, uma cognição ou uma mistura de tudo isso. Além dos hábitos comportamentais, nós temos hábitos afetivos e hábitos cognitivos, situações que nos levam a sentir ou pensar de certa maneira recorrentemente. Existem pessoas que têm como padrão focar no que dá errado. Normalmente porque tem um elevado nível de perfeccionismo ou um alto nível de insegurança. E existem pessoas, por exemplo, que têm um grande desejo de serem aceitas e que, portanto, esse desejo para elas pode se parecer como uma necessidade. Assim como existem pessoas cujo desejo de se destacar é tão forte que vira uma necessidade. E quando isso não se realiza, elas se tornam afetivamente afetadas. Agora, você já tem um entendimento maior, mais completo de como os hábitos funcionam na vida humana. Sempre que você quiser eliminar ou adotar um hábito, a primeira coisa é identificar os elementos desse hábito. Ou seja, primeiro identificar o gatilho, depois os desejos, a seguir o desfecho, que pode ou não ser um comportamento, e finalmente a recompensa gerada por esse hábito. Isso é especialmente importante se você estiver tentando mudar um hábito que está instalado há muito tempo, né? Enraizado em você há muito tempo. A principal lição é que muitos dos gatilhos, dos hábitos que te fazem mal, não são necessariamente coisas externas a você. Muitos dos gatilhos para coisas que te farão bem também não são necessariamente coisas externas a você. Sem entender como a mente funciona, sem entender a vida mental, você não terá como mudar os seus hábitos comportamentais. Afinal de contas, né? Muitos dos gatilhos, eles se originam justamente na sua mente e não fora dela. A preguiça, por exemplo, que é profundamente afetiva, né, diga-se de passagem, é um gatilho da procrastinação. A ansiedade é gatilho de comportamentos autodestrutivos e o perfeccionismo é gatilho de ansiedade.
Até o seu foco pode ser gatilho de coisas boas e de coisas ruins, dependendo no que você anda prestando atenção. Além disso, muitos dos hábitos que você quer mudar têm como gatilho justamente outros comportamentos seus. Por isso, você precisa compreender, além da vida mental, a vida comportamental. Não existe mudança de padrão de comportamento sem mudança de padrão emocional e padrão mental.